Ora então, muito boa tarde a todos, em todo o mundo, ou boa noite, ou bom dia, consoante a hora em que estiverem a ouvir-nos, e também conforme o local em que nos estiverem a ouvir. Bem, é a estreia então desta nossa Conversas com Assinatura, com o Xandrinho, eu próprio. Sejam muito bem-vindos. É um programa que espero que vocês possam apreciar e gostar. Não vai ser um programa com exclusivamente temáticas ligadas ao Sporting, mas muitas vezes será assim, como é óbvio. Teremos também temáticas ligadas ao desporto, na maior parte das vezes, mas também algumas outras coisas, como temas da atualidade, cultura. Bem, iremos evoluindo conforme o decorrer dos programas e conforme as questões assim se nos puserem. Bem, como já se perceberam, temos hoje como convidado o Vasco Martins Santos, ex-diretor de Segurança e Operações do Sporting de Portugal, alguém com quem eu trabalhei, alguém por quem eu tenho grande apreço e estima, aquilo que se costuma dizer um profissional de mão cheia, um currículo vastíssimo nesta área, trabalhando com várias instituições, entidades, estatais, privadas. Portanto, é uma pessoa que está perfeitamente à vontade para falar sobre estes temas. Portanto, vamos avançando. Vasco, muito bem, seja muito bem-vindo. Boa tarde, como estás? Boa tarde, Alexandre. É um prazer rever-te, ainda que à distância. É verdade. E foi com muito gosto que acedi ao teu convite e estou à tua disposição para o que quiseres perguntar e vamos ter uma conversa interessante, de certeza absoluta. Vamos com certeza, bem. Muito bem-vindo, Vasco, e obrigado. Vasco, bem, então o nosso tema tem a ver com a pandemia que infelizmente estamos todos a viver e que vem restringindo o nosso modo de vida, os nossos hábitos, as nossas rotinas, e nomeadamente no desporto, nas suas várias modalidades e nas suas várias vertentes, está a ter vários impacto. Houve a interrupção e a suspensão de várias modalidades e vários campeonatos já conhecida por todos. Agora estamos à beira de retomar pelo menos a Liga Profissional de Futebol. E tivemos ontem, quer dizer, tivemos há 2 dias, se não me falha aqui a memória, tivemos a emissão do parecer da Direção-Geral de Saúde, que foi entretanto comunicada via a Federação Portuguesa de Futebol e via as restantes entidades. Não sei se tiveste a oportunidade de passar os olhos pelo parecer. Assim, em traços gerais, Vasco, o que é que te oferece dizer? Que tipo de impactos é que isto te suscita? Perante o risco de contágio, parece-me praticamente daquelas verdades de lá para Alice dizer que jogos com os estádios abertos é de todo impossível, porque não nos dá qualquer tipo de garantia de evitar o contágio. Quer dizer, é impossível com o estádio, com espectadores, com assistência, impedir que as pessoas comemorem, por exemplo, um golo, não é? E mesmo que ainda se pôs a hipótese de haver, portanto, uma divisão entre cadeiras, colocar as pessoas afastadas, portanto, impedir a ocupação da lotação total do estádio, não é? Mesmo que isso fosse execuível, o problema é que qual seria a distância? E será que as pessoas depois, durante o jogo, iriam manter a distância? Acho muito difícil garantir isso com a porta aberta, porque naturalmente as pessoas vão querer chegar-se umas às outras. A festa do futebol é isso mesmo, é convívio, dentro e fora das bancadas, e as pessoas procuram reunir-se, juntar-se, muitas vezes em família. Portanto, não creio que fosse execuível fazer os jogos, portanto, com os estádios abertos, de forma a prevenir o contágio do vírus. Claro, evidente. Vasco, a Direção-Geral de Saúde cria aqui várias regras neste parecer e depois levanta aqui várias hipóteses. Por exemplo, eu reparo aqui nos pontos 5 e 6, em que versa sobre o dever de recolhimento e sobre as restrições de contacto. Bem, isto a mim e às pessoas coloca aqui uma série de dúvidas que gostava também de ouvir a tua opinião. Por exemplo, eles desenham aqui como é que seriam as viagens das habitações ou dos locais de estágio para os estádios ou para os centros de treino, as separações por vários autocarros, quer dizer, tudo isto depois acaba por mexer com os dispositivos de segurança e imagino que cria dificuldades acrescidas a pessoas como tu têm que gerir essas questões e têm que fazer todo o desenho desse dispositivo.
Parecem razoáveis estas medidas? Parece que foi pensado deste ponto de vista, ou estamos só a falar de algo que para já está apenas e tão só pensado do ponto de vista clínico, não é? Do ponto de vista do contágio, não é? Médico, e se estão aqui um bocadinho a esquecer outras situações, mas que não se podem desprezar, como são estas da tua área. Alexandre, independentemente destas instruções, destas orientações da Direção-Geral de Saúde, à data de hoje, eu creio que as dúvidas do ponto de vista operacional, do ponto de vista logístico, relativamente ao cumprimento destas orientações, são generalizadas. E por aquilo que eu tenho ouvido na comunicação social dos responsáveis, pelo menos dos 3 grandes clubes, e em particular do presidente do Futebol Clube do Porto, que ontem se dirigiu ao Palácio de Belém para falar com o seu Presidente da República, há ainda muitas questões por definir. A própria Liga e os responsáveis da Liga já emitiram também já difundiram algumas opiniões a dizer que, do ponto de vista técnico, no que diz respeito, por exemplo, à circulação na zona técnica, que é sempre um ponto bastante sensível em termos regulamentares e até de fiscalização, porque está debaixo da tutela da Liga, não é? Vasco, não é? Já viveste. Exatamente, e que vivemos e que inclusivamente a Liga aplica coimas a quem não cumpre as orientações relativamente à circulação nas zonas técnicas. Isto é apenas um exemplo, atenção. Já é uma situação complexa por si, sem a pandemia. Exatamente, sem pandemia. Sem pandemia já é complicado. Portanto, os próprios responsáveis da Liga já estão a dizer, atenção, ok, temos as orientações da DGS, mas agora há uma série de aspectos técnicos que importa definir, porque quando os delegados da Liga estiverem na zona técnica, estiverem no decorrer do jogo, digamos, fiscalizar, entre aspas, o cumprimento dos regulamentos desportivos, isto tem que previamente já estar definido. Portanto, e depois também temos que atentar às próprias condições de cada estádio, porque os túneis não são todos iguais, os acessos aos túneis não são todos iguais, os locais por onde circulam jogadores e equipas técnicas não são todos iguais. A população do estádio, o trabalhador do estádio, não é? E que opera durante a operação de jogo, não é? Não são apenas os jogadores de futebol. Existem ali muitos intervenientes. É necessário fazer o controle de todos esses intervenientes, como sempre foi feito, mas nestas circunstâncias em particular teremos que definir regras para a sua circulação, de forma a garantir o tal espaçamento, o tal distanciamento que a própria Direção-Geral de Saúde vem agora indicar. Ora bem, esse trabalho tem que ser feito. Esse trabalho tem que ser feito, ainda está por definir. Portanto, há muitas dúvidas sobre a aplicação, em concreto, no terreno, em dia de jogo, sobre estas orientações. Eu acho que, é a minha opinião, mas por aquilo que eu ouço, nos bastidores do futebol, está praticamente tudo por definir. Até vou mais longe. Daquilo que eu sei, daquilo que vou sabendo, no seio dos próprios clubes, no seio das equipas técnicas, existem muitas dúvidas. Nós temos sabido nos últimos 2 dias que já há casos de jogadores das equipas principais infectados com o vírus. Como é que isto vai ser feito? Como será feito o isolamento? Como será aplicada a quarentena? Porque, vamos lá ver, em tese, toda a equipa esteve em contacto com os jogadores que foram infectados. Portanto, vamos colocar toda a equipa de quarentena? É que se colocarmos toda a equipa de quarentena, não vai ser possível realização de jogos. E as equipas que estiverem de quarentena
o que é que lhes vai acontecer em termos de pontuação, em termos de classificação, porque não vão poder jogar. Portanto, Alexandre, está tudo em aberto, está tudo por definir, independentemente das orientações da DGS, falta definir a sua aplicação. E em termos de aplicabilidade, ainda há muitas dúvidas por esclarecer. Muito caminho por percorrer. E pegando aí numa parte que tu dizias, Vasco, relacionada com os Estados e com a diferente tipologia de cada um deles, ainda hoje, penso que foi hoje, que foi veiculada a notícia que a Liga iria dar uma resposta já, imagino, preliminar, ou para início de conversações, ou o que for, no sentido de, neste ponto em concreto, insistir em que o campeonato, ou as 10 jornadas que restam de disputar, sejam realizadas nos 18 estádios das 18 equipas, e não, ou seja, a minha pergunta é, o que é que te parece esta vou-lhe chamar agora assim, insistência, teimosia, e estou-me a basear apenas nas notícias que estão a ser veiculadas, porque não temos os factos todos, não temos o desenho total, mas o que é que te parece esta ideia de manter os 18 estádios e versus aquilo que temos ouvindo, os estádios do Euro versus um número bastante reduzido de estádios, limitado a uma zona geográfica do país. Tens alguma ideia gizada sobre isto? Já pensaste neste tema? Prós e contras? Eu coloco essa questão em 2 planos distintos. Um, no plano logístico, se quiseres, na gestão das deslocações de cada uma das equipas, não é? Se nós tivermos uma dispersão geográfica maior, pelos 18 estádios, teremos muito mais gente a circular entre concelhos, por exemplo. Bem sei que já não estamos em estado de emergência, agora estamos em estado de calamidade, a circulação entre concelhos é possível, mas também já tinha sido possível no 1º de maio, numa exceção circunstancial e muito própria, mas de qualquer forma, creio que se o objetivo, e é aquilo que eu interpreto do espírito da informação da DGS, se o objetivo é, de alguma forma, manter um determinado confinamento, ainda que mitigado, não me parece que a dispersão geográfica por 18 estádios seja mais adequado, não é? Porque isso, para já, como tu disseste logo no início da conversa e bem, vai implicar uma complexidade na montagem da operação de deslocação das equipas, respectivas escoltas policiais, acompanhamentos. Uma equipa não poderá ir apenas num autocarro, porque para garantir algum afastamento, mas também lá está, não me parece muito racional forçar o afastamento das pessoas durante a deslocação, se depois as pessoas vão estar concentradas, todas concentradas no mesmo balneário, não é? E depois, vamos lá ver, o segundo plano que eu queria falar era precisamente esse, é das instalações propriamente ditas de cada estádio. Se nos estádios dos três maiores clubes de Portugal já não é fácil garantir a 100% o distanciamento e o afastamento das pessoas, e será também muito difícil a restrição ou diminuição do staff envolvido numa operação de jogo. Existem outros estádios com menos condições, naturalmente, até porque têm orçamentos inferiores aos dos 3 grandes, estádios com menos condições, com estruturas mais pequenas, com instalações mais limitadas, muito mais condicionadas, em que provavelmente será muito mais difícil implementar as orientações da DGS. Portanto, do meu ponto de vista, seria muito mais racional olharmos para os estádios melhor preparados, melhor estruturados, eventualmente fazer uma shortlist olhando para os estádios envolvidos no Euro 2004, quais é que têm melhores condições, e concentrar-nos nesses.
e a tentar bem nas deslocações geográficas, verificar exatamente o que é que estamos a fazer em termos de deslocação, em termos de... temos que pensar também na dormida das equipas em deslocação, em que hotéis, quais são as acomodações das equipas durante os estágios e durante as deslocações para o jogo propriamente ditas. Portanto, tudo isso tem que ser, de facto, avaliado, tem que ser analisado, e não me parece que esteja neste momento já definido. Ainda não está bem... Não, nem bem nem mal, não está definido, pura e simplesmente. Acho que ainda há muita discussão, e lá está, é uma discussão que é uma discussão que nasce na tutela, vai aos clubes, passa muito pelas federações, pela liga, sim senhor, mas depois também, e nós estamos aqui a falar do futebol, mas temos que olhar para todas as outras modalidades, não é? Temos que olhar, por exemplo, para os pavilhões, não é? Quer dizer... Qual é a tua posição sobre isso, Vasco? Os pavilhões, de facto, são um espaço fechado, não é? Um espaço mais exíguo, tem outro tipo de complexidade técnica. Sabemos bem porque tivemos um envolvimento muito próximo no projeto do pavilhão João Rocha. E esse é um pavilhão, como sabemos ambos, moderníssimo, dotado de todas as condições. Não tenho peixe nenhum em dizê-lo, um dos melhores, se não o melhor, aliás, certamente o melhor de clubes em Portugal, mas há outros que não são assim. A verdade é que, para já, as modalidades foram suspensas ou mesmo cessadas, mas a verdade é que a pandemia não se antevê que termina amanhã, e o que é que vai acontecer? Quando é que haverá novos campeonatos dessas modalidades? Iniciarão nos seus períodos normais ou não? E essa é outra questão, não é? É outra dúvida. É que durante quanto tempo é que vamos ter que manter estas medidas excepcionais de segurança, de proteção de cada um de nós? Vamos lá ver, por maioria de razão, pavilhões abertos ao público, não. Neste momento, não. Porque nenhum pavilhão, ainda por cima é um espaço fechado, nenhum pavilhão tem condições para assegurar isso. Relativamente às modalidades, há quem já, uma vez mais, é um argumento muito antigo entre os amantes do desporto em geral, não é? É que há sempre uma discriminação positiva a favor do futebol, há sempre uma preocupação muito grande em torno do futebol, também por causa e não somos ingênuos, também por causa dos montantes envolvidos, da indústria que gira em torno do futebol, e que não é igual à das modalidades, não é? Mas a verdade é que estamos de facto a discriminar, as modalidades estão suspensas, não é por acaso, é porque de facto se reconhece que os pavilhões não têm condições, mas não têm porque este cenário nunca foi colocado. Quer dizer, isto é um cenário que não era previsível, e de maneira que os pavilhões, mesmo os mais modernos, e apesar do pavilhão João Rocha até proporcionar uma segregação bastante efetiva pela sua arquitetura interior, da equipa visitante e da equipa residente, bem como das respectivas equipas técnicas e equipas de arbitragem, consegue efetivamente garantir uma segregação bastante eficaz. No entanto, depois, na circulação na zona técnica e depois no próprio recinto, vai acontecer o que acontece em qualquer pavilhão, dos mais modernos, dos melhores aos mais antigos. É que as pessoas, inevitavelmente, vão ter contacto físico. Isso vai acontecer. Lá está, daí que já há também muita gente que diz, então, mas se nós estamos a permitir os jogos de futebol, porque é que vamos impedir um jogo de futsal? Ou porque é que vamos impedir o handball ou o basquete? Quer dizer, porque, de facto, no futebol também vai haver contacto físico. Também vai haver contacto físico entre os jogadores. E depois também levantam-se outras questões sobre a regularidade dos testes feitos aos jogadores e respectivas equipas técnicas. Alexandre, volto a dizer, está tudo muito indefinido, é um cenário inteiramente novo. Em termos de avaliação de risco, a probabilidade da ocorrência de algo, embora já na área da defesa e segurança já se falasse
do risco de pandemias há muito tempo, era um risco, de facto, real, mas muito provavelmente, como se diz em direito, nunca nos conformámos com essa possibilidade. Não é? Nunca levámos, de facto, a sério essa possibilidade e as estruturas, de todo, não estão de todo preparadas para isto. Agora, podemos falar também, porque isto não afeta só o futebol, afeta os grandes eventos na sua generalidade, os concertos, os festivais, tudo isso está cancelado, são grandes... Lá está, nós cancelámos concertos, festivais, permitimos os jogos de futebol à porta fechada, tem lógica, não é? Por causa do aglomerado de pessoas, mas isto também levanta outras questões, levanta a questão económica, a questão financeira. E agora fala-se no Avante, não é? E agora fala-se no Avante, não é? Provavelmente vai suceder algo idêntico ao do 1º de maio. Mas veremos. Já dizem que não é um festival, dizem que não é um festival. Mas é curiosíssimo, como é que se impede, vamos até imaginar, o maior dos otimismos, que replicavam aquilo que aconteceu nesse 1º de maio. Como é que de segurança depois se impede que as pessoas, nos momentos mais de maior diversão, de maior entusiasmo, inadvertidamente quebrem aquela disposição, não é? Como é que se impede? Alexandre, eu aqui... É um desafio. Mas eu e todas as pessoas que trabalham na área da segurança temos de trabalhar sempre com base numa avaliação de risco. Exatamente. Essa avaliação de risco é feita com base em números, em dados estatísticos. Há um dado que para mim é muito importante, que é um quadrozinho que vem, salvo erro, na última página do boletim da DGS, o boletim diário da DGS. Há um quadrozinho lá, é o quadro que eu vejo sempre, que é o número de óbitos por faixa etária. E é com base nesse quadro que eu faço a minha própria avaliação de risco. Claro. E à data de hoje, na faixa etária dos 40 aos 49, temos 12 mortos, 6 homens e 6 mulheres. Depois dos 50 aos 59 sobe um bocadinho mais, bastante mais, vai para 28 homens e 10 mulheres. A partir dos 60, estes números disparam a partir dos 60. Aquilo que... Eu não vou entrar nas teses conspirativas da guerra económica e que, de facto, isto é uma terceira guerra mundial e que, em vez de submarinos, foi usado um vírus. Não vou entrar nas teses da conspiração, não sou adepto dessas teses. Isso é interessante para o Hollywood fazer filmes, mas com base na realidade e naquilo que temos que enfrentar e combater, eu não sou favorável a um confinamento generalizado. Com base nos números, com base na avaliação de risco que os números nos proporcionam fazer, eu sou a favor de um confinamento mitigado. O que é o confinamento mitigado? Exato, até por razões económicas. Nós não podemos, de facto, paralisar a nossa economia, muito menos num país como o nosso, que tem uma economia extraordinariamente frágil. O confinamento mitigado, eu sou defensor de que até, portanto, a idade ativa dos 50 anos, as atividades devem manter-se e as pessoas devem fazer as suas atividades, quer profissionais, quer de lazer, porque o lazer também alimenta boa parte da nossa economia, como tu sabes. Portanto, eu sou defensor que até à faixa etária dos 50, e partindo do princípio, e são as pessoas da área da saúde que o dizem, que inevitavelmente todos nós iremos ser infectados por este vírus, não é? Resta saber é quando e que medicamentos teremos na altura para o combater, e portanto procurou-se dilatar no tempo precisamente a infecção pelo vírus. Este confinamento serve exclusivamente para dilatar no tempo a propagação do vírus.
Mas o confinamento mitigado que eu defendo é, a partir da faixa dos 50 para cima, de facto, haver um isolamento, permitir, forçar, se quiseres, forçar, porque há muita gente a trabalhar a partir dos 50 anos, poderem fazer o seu trabalho, aqueles que é possível, não é? Poderem fazer o seu trabalho a partir de casa, por teletrabalho. Todas as pessoas que pertencerem a grupos de risco estarem, de facto, em isolamento, e as faixas etárias dos 60 para cima, de facto, estarem a ser-lhes vedado o acesso às atividades fora de casa, não invalidando o famoso passeio higiênico na área da residência, não é? Como defende e bem o nosso Primeiro-Ministro, até por razões psicológicas, porque é outro drama que está a acontecer, é que as pessoas muito tempo isoladas e longe da família começam a ficar afetadas psicologicamente. Portanto, assegurando isso, o confinamento mitigado que de facto eu sou partidário é um confinamento mais focado, mais centrado nas faixas etárias a partir dos 50 para cima. Nos casos de grupos de risco, pessoas que já tenham de facto complicações de saúde que vão potenciar o risco de morte, possam ser mesmo forçadas a esse isolamento. Agora, nas faixas inferiores, nas faixas etárias inferiores, de facto, sou defensor que a atividade deve continuar, a atividade profissional, mas não só. Não podemos, de facto, paralisar por completo, o lazer também deve ser permitido. Agora, nós temos o problema dos grandes eventos, como os jogos de futebol, como os festivais, como as festas do Avante e outras. Como é que nós vamos impedir? Eu, neste momento, acho que é apenas a minha opinião, quer dizer, não vejo que seja só através do controle de identidade, é que poderemos vedar o acesso aos grandes eventos se os decidíssemos realizar. Claro. Eu não defendo. Eu acho que não devemos realizar os grandes eventos neste momento, ainda é cedo, não há medicamentos ainda comprovados, devidamente testados, que combatam esta pandemia. Portanto, neste momento, na minha opinião, devemos manter a suspensão da realização de grandes eventos como é o futebol. A partir do momento em que já exista, suponhamos, uma vacina ou medicamentos que permitam o tratamento eficaz deste vírus, aí sim, creio que devemos abrir, devemos realizar. Se calhar poderemos eventualmente fazer algo que já há muito tempo se fala em Portugal, mas que nem sempre tem havido interesse em implementar, até por razões económicas, mas que já é feito regularmente, mesmo aqui ao lado, nos nossos vizinhos de Espanha, que é o bilhete, o título de ingresso nominal, pessoal e intransmissível. Ou seja, eu não conhecia. O bilhete de acesso ao estádio, o bilhete para ir ver o futebol, ser de facto pessoal e intransmissível e estar ligado ao teu número de cartão de cidadão. Claro, faz sentido. O que permite um controle à entrada, permite um controle de acesso logo à partida muito mais eficaz, permite efetivamente banir os adeptos que têm um comportamento violento ou antidesportivo. Exato, na maior parte das vezes. Exatamente. E, de facto, aí sim estamos a falar de uma medida que é prática corrente em toda a Europa, na Alemanha, em Espanha, com exemplos que nós já conhecemos, às vezes até nas deslocações que fazíamos. Portanto, creio que, apesar do custo financeiro que isso pode acarretar, mesmo em termos de mudança dos títulos de ingresso, em termos de acréscimo no custo da segurança para garantir um eficaz controle do acesso,
se calhar dotar os torniquetes com outro tipo de sistemas para fazer a leitura também do cartão de cidadão juntamente com o título de ingresso, uma série de coisas pode efetivamente, sobretudo para um clube com um orçamento mais curto, acarretar alguns problemas. Teria que se pensar também, eventualmente, em algum apoio a esses clubes economicamente ou financeiramente mais frágeis. De qualquer forma, julgo que a médio e longo prazo será uma medida inevitável e será uma medida que vai colocar um acréscimo de segurança nos estádios e também um acréscimo de bem-estar nos estádios, que é isso que todos pretendemos, e a família sportinguista sempre acarinhou essa ideia como uma bandeira do nosso clube, que é trazer as famílias para os estádios e viver a festa do futebol em família. E vamos ver se conseguimos que o nosso clube consiga incrementar isso após ultrapassar esta pandemia. Bem, Vasco, olha, a conversa é tão interessante e são tantos temas que podíamos estar aqui a desenvolver que, entretanto, acelerámos aqui para o final do nosso programa. Se quiseres, entretanto, deixar alguma nota final sobre esta temática, mas creio que podemos resumir isto na conclusão de que, de facto, há aqui trabalho por fazer, não é? Há aqui um início com este parecer da Direção-Geral de Saúde, foi um pontapé de saída no que diz respeito à retoma da Liga Profissional de Futebol. Quanto às modalidades, vamos ter que esperar, não é? Estamos todos com curiosidade a ver quando é que pode haver uma retoma, que já será início de novas competições, novos anos competitivos, mas aí vamos ter que esperar. Olha, resta-me, Vasco, agradecer. Muito obrigado. O teu comentário, é sempre um prazer poder ouvir a voz de alguém que tem experiência nestas matérias e que tem competência, portanto, muito obrigado pela tua, Vasco. De resto, dizer às pessoas que aproveitar a fazer aqui um cross-selling, não percam agora sexta-feira também o comentário com assinatura com Bruno de Carvalho, em que vamos ter Alexandre Guerreiro, um jurista que vai poder comentar e ajudar nesta temática e numa data que é relevante, 15 de maio, em que se assinalam 2 anos sobre a invasão da Academia de Alcochete. Quanto ao resto, pronto, ficar aqui o meu agradecimento pela presença mais uma vez do Vasco. Saudações leoninas. Muito obrigado, saudações leoninas, Vasco. Assinalar aqui o primeiro programa e dizer-vos até à próxima. Acompanhem o canal, acompanhem o site www.brunocarvalho.com e subscrevam. Vasco, um abraço. E a todos os que nos estão a ouvir, um abraço, fiquem seguros e com saúde. Até à próxima. Até à próxima.